Olá! Começa agora, aqui na TV Assembleia, mais um Velocidade, um programa para discutirmos a mobilidade urbana de Mato Grosso do Sul, sempre lembrando das atualizações legais e o papel da tecnologia nesse tema que tanto influencia a nossa qualidade de vida. E no último programa, eu conversei com Pedro Garcia, que integra um coletivo de ciclistas aqui de Campo Grande. E foi muito legal lembrar da importância dos usuários mais vulneráveis do nosso trânsito. Mas hoje vamos falar do outro lado dessa moeda. Você sabe como é a formação dos motoristas de ônibus e caminhões de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? E para explicar isso pra gente, chamamos o Dionis Jorge, que é instrutor de trânsito aqui na capital. Seja bem-vindo, Dionis. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Areta. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome do sindicato e a todos os instrutores. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Dionis, você integra o Sindicato do Centro de Formações de Condutores do Mato Grosso do Sul. Explica um pouquinho pra gente qual o papel do sindicato no estado. Isso mesmo, Areta. O Sindicato do Centro de Formação de Condutores, das autoescolas, tem como papel dar um suporte para as autoescolas, fazendo melhorias para a nossa categoria, fazendo com que as autoescolas tenham mais benefícios e isso vem transparecer e ajudar na formação dos condutores. Nessa nossa gestão de agora, do presidente Henrique, nós estamos com alguns projetos para melhorar a categoria e um desses projetos é exatamente um centro de baliza para que as nossas autoescolas possam treinar. Uma vez que esse espaço hoje utilizado é no Detran, mas é um espaço pequeno e não comporta todas as autoescolas e os alunos realizarem as aulas lá, fazendo com que os alunos percam muito tempo aguardando a sua vez na hora de executar as balizas, E nós temos esse projeto junto com o sindicato para realizar esse objetivo de ter o nosso centro de baliza do sindicato, um espaço amplo, um espaço confortável, onde possa atender todas as autoescolas de Campo Grande, agilizando e aproveitando mais as aulas dos alunos, Trazendo mais agilidade para o processo, Exatamente. E há quanto tempo existe esse sindicato? O Sindicato do Mato Grosso do Sul, das autoescolas, ele tem há mais de 30 anos, E ele vem fazendo um trabalho fantástico no decorrer desses últimos anos. Hoje, o Sindicato do Mato Grosso do Sul, ele atua com uma sede em Campo Grande, fazendo atendimentos também aos alunos do CFC, como captura de imagem, exames psicotécnicos, exame médico e entre outros serviços. Então o sindicato ele atua também para atender os alunos das autoescolas. A nossa sede é uma sede ampla, confortável. O sindicato também fornece para os condutores, para a categoria das autoescolas também cursos profissionalizantes. E ele não tem somente aquele papel de beneficiar a categoria de autoescola. E o nosso objetivo é também fazer com que a população ou o usuário utilize o nosso sindicato, ganhando facilidade, uma localização facilitada que fica bem no centro da cidade, e isso é muito importante, um local de fácil estacionamento. Então esse é o objetivo do nosso sindicato, Areta. Vai aprimorando tudo e com isso o trânsito ganha, Exatamente, o trânsito ganha, todo mundo sai ganhando aí. Todo mundo. E para começar o tema do nosso programa, explica pra gente, Dionis, quais os diferentes tipos de categorias de habilitação? Muito bem, Areta. O Código de Trânsito ele traz para nós, além da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, as categorias A, que é para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, categoria B, que é veículos de 4 rodas, com o PBT de até 3.500 quilos. O que é PBT? Peso bruto total. É importante a gente frisar essa regra dos 3.500, justamente porque é isso que vai diferenciar alguns tipos de veículo da categoria C. Popularmente dizendo, categoria A é para moto, categoria B é para carro.
Mas muita gente fala, mas existem algumas caminhonetes que eu não posso dirigir com a categoria B. Exatamente, eu sempre digo em sala de aula, né? Algumas caminhonetes, né, elas são filhas de caminhões, vamos dizer assim, elas precisam ter uma categoria maior porque elas excedem esse peso bruto total de 3.500, tá? Ainda voltando à sua pergunta, além das categorias A, B e C, temos a categoria D também, que nós vamos falar que é para o transporte coletivo de passageiros, e também a categoria E, que segundo o código é para dirigir uma combinação de veículos. Muita gente não sabe que tem esse nome. Muita gente fala, a categoria E é para dirigir uma carreta. É uma curiosidade isso, né? Na verdade não é. O código ele menciona que a categoria E é para dirigir uma combinação de veículos, né? E aí ele tem algumas exigências, cuja unidade tratora, parte da frente, tem peso bruto total também da parte de trás e por aí vai. Então as categorias de CNH são essas, A, B, C, D e E. Legal, Jones. E fala pra gente quais os requisitos para cada categoria. Então, Areta, para você mudar da categoria B para C, antes de mais nada, é importante dizer que o condutor que só tem a categoria A, ele não pode migrar para a categoria C. Tá? Então, só é possível aquele condutor que já tem a categoria B. O código nos traz que esse condutor de categoria B, ele tem que ter no mínimo 1 ano de categoria B, tá? Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é uma informação importante que mudou recente no código. É verdade. Tá? Vale lembrar, né? Exato. Essa mudança. Isso. E então ele tendo 1 ano de categoria B e não tendo cometido essas infrações no período de 12 meses, ele pode mudar da B para C, tá? Agora o candidato que quiser, ele tem a categoria B, ele mudar direto para D, ele também pode. Só que tem algumas exigências a mais. Por exemplo, ele precisa ter no mínimo 21 anos de idade. Em vez de ele ter 1 ano de categoria B, ele tem que ter 2 anos de categoria B, tá? E também não pode ter cometido essas infrações gravíssimas que eu citei da categoria anteriormente. Então é possível você mudar da categoria B para C, da categoria B para D, certo? Certo. Jones, mas como que eu faço para mudar para E, para chegar na categoria mais alta? Tem 2 formas. O candidato que tem a categoria C, ele tem que ter 1 ano nessa categoria C, ser maior de 21 anos e também não pode ter cometido mais de 2 infrações gravíssimas no período aí de 12 meses. E também tem aqueles casos que são aquelas pessoas que já estão na categoria D, ficam 1 ano na categoria D e aí elas migram para a categoria E também, com as mesmas exigências, tendo no mínimo 21 anos, não cometendo as infrações gravíssimas que eu citei aqui. E existe muita procura para essas mudanças? Sim, Areta. É um dado importante que eu posso trazer para vocês, que durante a pandemia, o número de procura por candidatos a fazer essa mudança de categoria aumentou assim drasticamente. Por quê? Eu vejo que como muitas atividades ficaram paradas, eles viram a oportunidade em fazer a mudança de categoria, se qualificar e quando a oportunidade retomasse, né, eles já estariam habilitados. Então a demanda aumentou muito para fazer essa alteração de categoria nesses últimos 2 anos, assim, bastante mesmo, Maria. Interessante, Jones. E fala pra gente qual o perfil dos motoristas que tem buscado essa mudança de categorias. Ah, sim. Geralmente as pessoas que buscam esse tipo de mudança já são motoristas em alguma área específica. Ou eles já trabalham como motorista de aplicativo e aí querem aumentar a categoria para ver uma oportunidade maior, ou pessoas que já trabalham em uma empresa de transporte, mas ainda não exercem a função de motorista, e aí eles fazem essa migração, essa mudança de categoria para conseguir uma oportunidade de crescimento nessa empresa. E também tem aqueles que a gente fala que é os futuros aventureiros, né? Que somente dirigem os veículos no dia a dia mesmo, né? Mas querem ingressar nessa nova atividade, até porque a profissão motorista é uma profissão muito boa, onde o mercado de trabalho vem crescendo muito. É de grande valia, né? Para o Brasil, na verdade para o mundo, né? O motorista é essencial. Exatamente, e aí as pessoas querem ingressar nessa nova modalidade, aí, por isso da procura deles.
Agora vamos para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para continuar a falar mais das categorias C e D com o nosso entrevistado de hoje, que é o Dionis. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em deputados, depois em partidos, bancadas e blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. Voltamos para mais um bloco do Velocidade e vamos continuar explicando quais as exigências para a mudança de categoria de habilitação. Estamos aqui com o Dionis e eu vou para a próxima pergunta. Dionis, explica para a gente quais veículos precisam de categorias específicas. Nós temos visto que algumas pessoas têm aquele sonho de rodar o Brasil e adquirem um motorhome. Precisa de uma categoria específica para poder dirigir esse tipo de veículo? Sim, Areta, exige sim. O motorhome, ele se enquadra na exigência da categoria B, tá? Só que tem uma observação no Código de Trânsito, exatamente assim: se o motorhome não for superior a 6.000 quilos de peso bruto total, eu posso então dirigir esse veículo com a categoria B. Agora, se esse motorhome exceder essa quantidade de peso bruto total, aí já exige no mínimo a categoria C. Então tem essa diferença. Então é a única exigência diferente da regra quando eu mencionei lá atrás, falando da categoria B, que era até 3.500 quilos. Se o veículo for da categoria motorhome, ele não exceder 6.000 quilos, eu posso dirigir ele sim com a categoria B. Tem uma curiosidade também, Areta, nessa questão dos veículos, é sobre aquele ônibus articulado. Muita gente em sala de aula principalmente tem uma dúvida: que tipo de categoria eu tenho que ter para dirigir aquele veículo, categoria C, categoria D ou categoria E. A grande maioria, Areta, acha que é a categoria E por ser um veículo muito grande e articulado. E o Código de Trânsito lá no artigo 143 ele deixa bem claro que para você dirigir um veículo de categoria D, tem que ser um veículo destinado a transporte de passageiro, cuja lotação exceda 8 lugares. E se a gente pegar a configuração desse ônibus articulado, a gente percebe que é um veículo, ele é destinado para transporte de passageiro e ele excede facilmente, tranquilamente os 8 lugares. Então, é categoria D para dirigir os ônibus articulados, tá? Bacana. E fala pra gente como são as provas dessas categorias. Bacana. O processo ele é bem simples, tá, Areta? Não só falando das provas, mas o processo ele é bem simples para você tirar. O candidato que quer fazer essa mudança de categoria, primeiro ele passa por um exame toxicológico, Depois ele vai exercer atividade remunerada, ele tem que fazer exame psicotécnico, faz o exame médico novamente e aí o código obriga ele a fazer 20 horas aulas. Após a realização dessas 20 horas aulas, que daí o candidato vem e faz a prova prática de direção. Essa prova é dividida em 2 etapas, igual lá do processo de primeira habilitação. Tem a parte da baliza, claro que a baliza é diferente da primeira habilitação, e tem a parte do percurso, que é onde a gente ensina as regras de trânsito, as regras de circulação em uns bairros específicos aqui em Campo Grande. Então a prova é dividida em 2 etapas, baliza e percurso. Eu fico imaginando a baliza de um caminhão. É tranquilo, não é difícil não. Eu imagino, a tranquilidade que seja. E para finalizar, conta pra gente histórias inusitadas, curiosas, que já aconteceram em uma prova dessas. Então, Areta, as provas para esse tipo de categoria, geralmente elas são mais tranquilas do que de primeira habilitação mesmo. Por quê? Os candidatos que vêm fazer essa mudança de categoria, eles já são condutores, eles já sabem dirigir, eles já conhecem as regras de trânsito. O que a gente trabalha com ele? A gente faz a adaptação do tamanho do veículo. Então o índice de aprovação é muito grande, Dificilmente você vê uma situação inusitada, dificilmente um aluno reprova, só se acontecer uma falta de atenção, alguma coisa desse tipo. Um pequeno nervosismo. Exatamente, às vezes o candidato ali avança uma parada obrigatória, que é uma falta eliminatória, mas em vias de regra a grande maioria são aprovados, tá? E é uma prova mais tranquila, vamos dizer assim. Dionis, eu não imaginava que o índice de reprovação fosse tão baixo. Que bom saber disso.
É verdade. E esse foi mais um Velocidade. Conversei com o Jones George, que é instrutor de trânsito aqui na capital. Obrigada pela sua participação em nosso programa, Jones. Eu que agradeço, Areta. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço por ter topado o nosso convite e esclarecido essas dúvidas desses veículos maiores, de como a gente pode mudar de categoria. Foi muito interessante o nosso bate-papo. Obrigada. Estamos à disposição. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a companhia de vocês e lembrando que para assistir toda a nossa grade de programação, basta acessar as mídias sociais que estão passando agora no vídeo. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Beleza, então agora a gente já viu a parte teórica com o Jones, né, durante a entrevista, e agora a gente veio aqui no Detran para saber como que isso funciona na prática. E quem vai explicar para a gente é o Silvio, que é examinador do Detran. E aí, Silvio? Quando nós começamos o exame aqui, nós identificamos o candidato através de um celular, onde é feita a captura de imagem dele e é validado pelo sistema. Nos apresentamos, falamos o nosso nome e desejamos sempre para ele uma boa sorte, né? E ele vai dar início ao exame. Lembrando que ele vai parar o ônibus lá na frente, a hora que ele iniciar a ré, será cronometrado 5 minutos. Ele tem que fazer a prova de baliza, que é o estacionamento e a baliza de garagem de ré. Em 5 minutos ele tem que fazer e podendo ter 3 tentativas dentro desse contexto de 5 minutos. Bacana. Então a primeira coisa a gente já sabe, né? A prova é de baliza. É de baliza. E o que mais que o examinador leva em consideração quando o aluno tá nervoso desse jeito? Tá nervoso. Mas na verdade você tem que analisar o quê? O que nós vamos procurar aqui, a gente fala o menos possível, desejar a ele sempre boa sorte. E o que nós vamos observar? Vamos observar se ele está colocado o cinto de segurança, que é o principal. É a primeira coisa a se fazer. A primeira coisa que eu também faço, eu já chego e coloco o cinto de segurança. Se estamos de máscara e ao sair, se ele vai bater no balizamento, porque vai ter um examinador lá fora, se ele vai bater no balizamento lá de fora, tanto de fora e de dentro, e se ele ao sair está com o freio de mão puxado do veículo. Bacana, então vamos ver como que é essa prova aí. Dá licença aqui, fica do lado do Silvio. E aí, Getúlio, por que você buscou a categoria D? E por que você está fazendo essa prova hoje? Para crescimento na empresa futuramente. Você trabalha como motorista, é isso? Sim, motorista na categoria B. Aí, para crescimento, eu preciso da D. A minha empresa é de caminhões, né? A Mercedes de caminhões. Bacana. Então, olha só, a gente está fazendo uma simulação aqui. Vamos dar início ao que você faria durante a sua prova. Beleza. Vai lá. A primeira movimentação que ele vai fazer aqui é essa curva. Isso, ele vai entrar na garagem, vai estacionar o veículo. Vai estacionar. E isso não tem uma regra, vai ser sempre aqui, não. Ele pode começar na baliza como na garagem de ré. Show de bola. O que ele não pode é avançar sobre o balizamento. Não, a gente está confiando aí no Getúlio, ele estudou bastante, vai conseguir. Você treinou isso aí quantas vezes, Getúlio? Perdi as contas. Perdeu as contas. Então, além do Silvio que estava ali dentro do ônibus com a gente, também tem o Valdeci que está envolvido nesse processo. E aí, Valdeci? Bom dia a todos. É Valdeci, não, né? Não é bem Valdeci, né? É professor Val. Geralmente o pessoal... Explica pra gente por que é professor, não instrutor. É assim, a gente se qualifica ao Detran, a gente somos credenciados ao Detran e eu sou um professor formado, né? Então assim, eu não sou muito fã que me chame de instrutor. Instrutor todo mundo é. Você tem que ser diferente dos iguais. Então, eu sou o professor Valdeci, professor da Autoescola Felicidade, né? Bacana. Eu estava conversando com o professor Val antes e você era caminhoneiro. Você vivia na estrada, saiu da estrada para botar outros na estrada, que é o caso do Getúlio, né, Getúlio?
Você gosta dessa vida de estrada? Sim. No meu caso é mais dentro da cidade, né? Você quer Trabalhar com caminhão mais dentro da cidade. Você quer fazer transporte interurbano? Isso. Não era o que você fazia, né? Não, eu já era da estrada mesmo, era caminhão, carreta, ônibus. Pra E quem assim, você já dirigiu? Conta pra nós. rapaz, Luan Santana, Michel Teló, Grupo Tradição. Ixi, já tive minha carreta com meu sobrinho. Eucatur, Viação Mota, Andorinha, todas essas empresas Aí aí. você cansou dessa vida e Cansei. resolveu ensinar os outros. Aí eu falei, eu tenho uma qualidade, eu sou diferente dos iguais. Você tinha esse dom de dar Tinha. aula pros outros. Aí eu falei, vou dar aula agora, resolvi dar aula. E qual que é a maior dificuldade que os alunos encontram quando resolvem falar, "Ô, professor Val, me torna um caminhoneiro"? A princípio, o aluno chega com medo de... Assim, o veículo da categoria B é um veículo pequeno. Aqui nós temos, eu costumo brincar, 10 e 10. 10 metros e 10 toneladas. E o direito de você dirigir. Dirigir, todo mundo dirige. O difícil é você conduzir um veículo pesado. Você concorda com isso aí, Vitor? Sim. Você Tem uma sentiu essa diferença. mesma dificuldade? Sim, tem uma diferença. Eu dirijo já um carro, uma Sprinter, né, no caso. Ela é grande, só que não é a mesma coisa. Ela é categoria B, só que não é a mesma coisa. O tamanho, o peso influencia em tudo. Show de bola. A gente vai continuar aqui acompanhando as avaliações, né? Vamos lá. Acompanhe as imagens.